Dia 11, os capítulos são 34, 35 e 36 do livro de Gênesis. Capítulo 34. O conflito entre os filhos de Jacó e os siquemitas. Certa vez, Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o heveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso Siquém foi dizer a seu pai Amor: consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos, por isso esperou calado até que regressassem. Então Amor, filho de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Mas Amor lhe disse: meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entreguem-na a ele para que seja sua mulher. Casem-se entre nós e deem-nos as suas filhas e tomem para si as nossas. Estabeleçam-se entre nós. A terra está aberta para vocês. Habitem-na, façam comércio nela e adquiram propriedades. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: concedam-me este favor e eu lhes darei o que me pedirem. Aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva e pagarei o que me pedirem. Tão somente me deem a moça por mulher. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e a seu pai Amor, por ter Siquém desonrado Diná, a irmã deles. Disseram: não podemos fazer isso. Jamais entregaremos nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição: que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. Só então lhes daremos as nossas filhas e poderemos casar-nos com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Mas, se não aceitarem circuncidar-se, tomaremos nossa irmã e partiremos. A proposta deles pareceu boa a Amor e a seu filho Siquém. O jovem, que era o mais respeitado de todos os da casa de seu pai, não demorou em cumprir o que pediram, porque realmente gostava da filha de Jacó. Assim, Amor e seu filho Siquém dirigiram-se à porta da cidade para conversar com os seus concidadãos e disseram: esses homens são de paz. Permitam que eles habitem em nossa terra e façam comércio entre nós. A terra tem bastante lugar para eles. Poderemos casar com as suas filhas e eles com as nossas. Mas eles só consentirão em viver conosco como um só povo, sob a condição de que todos os nossos homens sejam circuncidados como eles. Lembrem-se de que os seus rebanhos e os seus bens e todos os seus outros animais passarão a ser nossos. Aceitemos então a condição para que se estabeleçam em nosso meio. Todos os que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Amor e com seu filho Siquém, e todos os homens e meninos da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram ao fio da espada Amor e seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó e, passando pelos corpos, saquearam a cidade onde sua irmã tinha sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois e dos jumentos, e de tudo o que havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças, e saquearam todos os bens e tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus, dos ferezeus, habitantes dessa terra. Somos poucos, e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Mas eles responderam: está certo ele tratar nossa irmã como uma prostituta? Capítulo 35. O retorno de Jacó a Betel. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele:
Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar, construiu um altar e lhe deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alon-Bacute. Depois que Jacó retornou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: Seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. Seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você. Também aos seus futuros descendentes darei essa terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. A morte de Isaque e de Raquel. Eles partiram de Betel e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto padecia muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse: Não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim, morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou acampamento adiante de Migdal-Éder. Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Estes foram seus filhos com Lia: Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Estes foram seus filhos com Raquel, José e Benjamim. Estes foram seus filhos com Bila, serva de Raquel, Dan, Naphtali. Estes foram seus filhos com Zilpa, serva de Lia, Gade e Aser. Foram esses os filhos de Jacó nascidos em Padã-Arã. Depois, Jacó foi visitar seu pai Isaque em Manre, perto de Quiriate-Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados, e seu filho Esaú e Jacó o sepultaram. Capítulo 36. Os descendentes de Esaú. Esta é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elon, o Hitita, e com Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão, um heveu, e também com Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Basemate deu-lhe Reuel, e Olibama deu-lhe Jeús, Jalão e Corá. Esses foram os filhos de Esaú que lhes nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas e todos os de sua casa, assim como seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe do seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los por causa dos seus rebanhos. Por isso Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos edomitas, nos montes de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã
e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Tímina, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram esses os netos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá, Mizá. Foram esses os netos de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú: Jeús, Jalão e Corá. Foram estes os chefes dentre os descendentes de Esaú, os filhos de Elifaz, filho mais velho de Esaú: Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. Foram esses os chefes descendentes de Elifaz em Edom, eram netos de Ada. Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Basemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú, os chefes Jeús, Jalão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Foram esses os filhos de Esaú, que é Edom, e esses foram os seus chefes. Os descendentes de Seir. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu, que estava habitando naquela região: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Disson, Ezer e Dizã. Esses filhos de Seir foram chefes dos Oreus no território de Edom. Estes foram os filhos de Lotã: Ori e Emã. Tímina era irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, seu pai. Estes foram os filhos de Aná: Dizon e Olibama, a filha de Aná. Estes foram os filhos de Dizon: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Acã. Estes foram os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes foram os chefes dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Esses foram os chefes dos Oreus, de acordo com as suas divisões tribais na região de Seir. Os reis e os chefes de Edom. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes de haver rei entre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Dinabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobabe, filho de Zerá de Bosra. Jobabe morreu e Uzã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Uzã morreu, e Hadad, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadad morreu, e Sanlá de Masreca foi o seu sucessor. Sanlá morreu, e Saul de Reobote, próximo ao Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu, e Baal-Hanã, filho de Aqubor, foi o seu sucessor. Baal-Hanã, filho de Aqubor, morreu, e Hadad foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú, e o nome da sua mulher era Meetabel, filha de Metrade, neta de Mesaabe. Estes foram os chefes descendentes de Esaú, conforme os seus nomes, clãs e regiões: Timna, Alva, Jetete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. Cada um deles fixou-se numa região da terra que ocuparam. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Breve comentário sobre os capítulos. No capítulo 34, que a gente lê o conflito entre os filhos de Jacó e os siquemitas. É uma tristeza sem fim. Diná que foi violentada, né? Essa história é tristíssima. Para mim é coisa de gente doida. O moço violenta a menina e depois ainda quer casar com ela. Mas o que eu gostaria de destacar é a astúcia dos irmãos de Diná, dos filhos de Jacó,
que fazem um acordo colocando a condição dos homens serem circuncidados. E, por mais incrível que pareça, toda uma cidade aceita o acordo e todos os homens são circuncidados. Se você não sabe o que é uma circuncisão, é cortar o prepúcio do pênis do homem. Fazia-se isso em Israel com um bebê de 8 dias. E fez lá na cidade, em todos os homens. Eu fico imaginando a importância de se colocar as suas próprias condições. Olha só, eles iam fazer um acordo, claro que eles estavam com más intenções, que a gente vê no final o que acontece. Mas eles colocam as condições deles, sabe? Olha, a gente vai fazer aliança com vocês se vocês forem circuncidados. Eles colocaram as condições deles. Quantas vezes a gente vai fazer aliança, a gente se une a algum grupo, a alguma pessoa, e aí você só se submete. Você só se submete ao que a outra pessoa coloca, ao que o outro grupo coloca. E você não põe as suas próprias condições. Se você não põe as suas próprias condições, qualquer coisa que as pessoas colocarem para você vai ser isso mesmo. Então é muito importante que você se conheça, que você entenda o seu valor. E para isso a palavra de Deus é preciosa para ensinar, para nos mostrar o valor que a gente tem, sabe? Porque na hora que você for entrar numa sociedade, num grupo, em qualquer relação, você também coloca as suas condições, sabe? As condições que aqueles irmãos colocaram eram condições altíssimas, mas, mesmo assim, os homens daquela cidade se submeteram àquelas condições. Olha como a gente pode aprender, como o conteúdo é riquíssimo. Agora no capítulo 35 a gente vê a morte de Raquel. Raquel está dando luz ali ao filho e coloca o nome nele de Benoni. Benoni significa filho da minha aflição. E aí Jacó muda o nome dele e fala, ele não vai se chamar Benoni não, vai se chamar Benjamim, que significa filho da minha direita. É muito interessante isso porque Jacó ficou de luto, poxa, a esposa dele morreu, né? Mas o luto não impediu ele de abençoar o filho, sabe? O luto não fez com que ele imputasse na criança a culpa pela morte da mãe, a culpa pela morte da esposa. E isso nos ensina muito a nos posicionarmos de forma correta, né? Muitas vezes numa situação de sofrimento, num luto, nós nos fechamos ou não queremos mais abençoar, não queremos mais ajudar, afinal de contas a gente está com um problema. Mas aqui Jacó, mesmo em luto em relação à sua esposa, ele pôde abençoar aquela criança, sabe? Ele prepara ali um ambiente para aquela criança ser amada, ser aceita. Não, você não vai ser intitulado como culpado pela morte da sua mãe. Não, você é uma bênção, você vai ser o filho da minha direita. Isso é muito legal da gente aprender. Agora uma coisa interessante também que eu estava lendo, que eu fiz a conexão lendo aqui com vocês, é que fala que Raquel foi sepultada em Efrata, que é Belém. E aí eu me lembro, se você se lembra lá, quando está falando sobre o nascimento de Jesus, lá no livro de Mateus, Herodes vai e mata todos os meninos de 2 anos para baixo, né? Lá em Belém. E no livro de Mateus, lá no capítulo 2, Mateus fala assim, e se cumpriu a palavra do profeta Jeremias, que fala que houve-se um choro em Ramá, é Raquel chorando pelos seus filhos que não existem. É claro, Jeremias está falando a respeito do exílio babilônico, né? Mas olha que interessante, mataram as crianças em Belém. E Raquel foi sepultada em Belém. Olha que interessante. É curioso a gente ler a Bíblia, porque às vezes você começa a ler e você não está entendendo nada. E o que a gente faz quando a gente não está entendendo nada? Você continua a ler. Você vai continuar a ler, vai continuar a ler, vai continuar a ler. Uma hora vai fazer sentido. As coisas vão conectando. Olha só, eu já li essa passagem inúmeras vezes e foi a primeira vez que me conectou, que eu lendo esse trecho me chamou a atenção, me lembrou, o Espírito me lembrou dessa passagem que está lá em Mateus. Então, se você está lendo a Bíblia, mas você não está entendendo direito, não está fazendo muito sentido, continua a ler. Continua a ler, continua a ler, porque o seu cérebro está juntando informações e aos poucos as sinapses vão acontecendo, a coisa vai começar a fazer sentido, tá bom? Confia que vai. Agora, no capítulo 36, para finalizar,
A gente lê aí a descendência de Esaú, a gente fala, meu Deus do céu, o que vai sair de bom, o que eu posso aprender lendo um capítulo inteirinho sobre descendência de Esaú. Queria chamar a atenção para o versículo 24, que fala assim: estes foram os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, o seu pai. Olha que interessante. Aná descobriu fonte de água quente no deserto quando ele estava o quê? Quando ele estava trabalhando, levando para pastar os jumentos do pai dele. Aná, ele estava produzindo. E olha, se ele descobriu alguma coisa, é que ele estava fazendo ali, ó, uma rota diferente com aqueles jumentos e ele descobriu aquelas águas quentes para 2025. Você quer novas descobertas? Primeiro, se põe a trabalhar. Aná não descobriu nada porque estava sentado em casa olhando para o céu, não. Ele estava trabalhando. E segundo, provavelmente ele andou em novos caminhos, né? Ele tentou fazer novas rotas e ali ele descobriu essas fontes de águas quentes. Se você tem o desejo aí de inovar, de descobrir novas coisas, novos caminhos para você empreender, para você viver, busque outras coisas. Busque outros caminhos, né? Não estou falando para andar errado, não, anda certinho, mas busque novas possibilidades, é aquilo que a gente sempre fala, que a gente quer viver o novo, mas a gente não está disposto a mudar o antigo, né? Se disponha esse ano a ter novos caminhos, a ver novas possibilidades, quem sabe você aí vai descobrir novas fontes de águas quentes, assim como Aná descobriu. Quem sabe? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela revelação da tua palavra que nos ensina, nos instrui, nos adverte. Senhor, os filhos de Jacó colocaram suas próprias condições ali naquele acordo. Pai, nos ajuda a colocar também as nossas condições. Muitas vezes nós nos submetemos ao que as outras pessoas querem, não temos coragem de colocar a nossa condição, nós não sabemos quem nós somos, mas pedimos a tua graça. Que a tua palavra nos revele quem nós somos de verdade, quem o Senhor nos chamou para ser, e que assim nós nos posicionemos com verdade, com sinceridade e glorifiquemos o nome do Senhor. Pai, nos ajude também a vencermos no dia do luto, o dia da aflição, assim como Jacó, em luto pela sua esposa, não culpou aquele bebê pela morte de sua mãe, muito pelo contrário, exaltou, trocou o nome daquela criança. Nos ajuda, Pai, a termos também esse posicionamento, a abençoarmos, mesmo se estivermos num momento de dificuldade, em nome de Jesus. E, Senhor, nos ajude também a nos mover em novos caminhos, assim como Aná que descobriu as fontes de águas quentes, que esse ano possamos descobrir também novas fontes de água. Que cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que está aqui comigo, possa encontrar novos caminhos a percorrer e descobrir novas fontes de água, para a glória e louvor do teu santo nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Curte esse vídeo. Já curtiu? Curte aí. Já se inscreveu? Tem muita gente que assiste o vídeo, mas não é inscrito. É importante que você se inscreva. Se inscreva no vídeo, clica no sininho. Do lado da palavra inscreva-se, tem um sininho. Clica nesse sininho, porque aí você vai receber notificação quando o novo vídeo sair. E compartilhe para mais pessoas conhecerem também da palavra de Deus. Nos vemos amanhã. Tchau!